ouvindo bem? Boa tarde. Eu não consigo ficar parada aqui, gente, por isso que eu peguei o microfone. Bom, primeiro, eu gostaria de parabenizar o Freire e toda a equipe pela organização desse evento e agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui para compartilhar com vocês esse tema sobre reciclagem química e matérias-primas alternativas sustentáveis. E antes de entrar especificamente no tema, é importante a gente falar um pouco sobre o cenário. Então, esse primeiro gráfico que eu trago mostra que desde 1973, a gente, como planeta, ser humano, a gente tem consumido mais recursos do que o planeta é capaz de regenerar e produzir. O que fica evidente é que a gente está utilizando mais planetas do que ele tem e a gente já está vivendo escassez de recursos em várias regiões. E se a gente não mudar, né, essa forma de consumo, a tendência é que a gente tenha ainda mais escassez e que tenha um impacto tanto no ser humano quanto também para a indústria, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um recurso tão rico como a água e que a gente vê escassez de recursos em vários locais. Por outro lado, a questão das mudanças climáticas, né? Infelizmente, é uma realidade que a gente está vivendo, né? Aqui em São Paulo agora, né? Com essa seca, com toda essa poluição, os incêndios que a gente viveu no Rio Grande do Sul, né? O desafio, quando a gente fala em Manaus também, né? De seca, de ter toda essa questão logística, né? O desafio que a gente tem, tanto para o ser humano, né? Os seus impactos, como a gente viu também para a própria indústria. Então, quanto mais emissões e quanto mais mudanças, a gente consegue ver os impactos nas diferentes regiões, e o Brasil faz parte, né, e tem esse impacto também. E os meus colegas vieram, né, anteriormente, mencionaram o quanto o plástico trouxe e traz impactos positivos sobre esses dois aspectos, tanto na questão de redução de emissões, nas várias aplicações. A professora Cássia trouxe aqui, né, brilhante, mencionando o quanto a gente tem a oportunidade de redução das emissões, até mesmo nas embalagens, que é de curta duração, a gente está estendendo a vida do alimento, ou seja, evitando também emissões que seriam muito maiores, e o Cris comentou aqui, né, o quanto, de fato, isso traz benefícios. E eu trago aqui o ponto do quanto isso vem aumentando em termos de produção. A gente está falando de 400 milhões de toneladas globalmente, é a produção. Mas o desafio que a gente tem quando a gente olha percentualmente, que apenas 9% de reciclagem mecânica. Ou seja, a gente tem uma super oportunidade de utilizar os recursos, a gente acabou de falar de escassez de recursos, do plástico, que é uma solução, para que a gente retorne, de fato, para o processo produtivo e evite a necessidade de novos recursos. Importante destacar também nesse gráfico que o maior volume, quando a gente está falando em reciclagem hoje no mundo, é de reciclagem mecânica, ainda percentualmente reciclagem química é um percentual pequeno, e a gente tem as soluções, né, renováveis, que também representa em percentual menor, o que dá a oportunidade, de fato, para que a gente tenha mais soluções sustentáveis quando a gente olha esse percentual. Aqui eu destaco também a questão de produção, quanto tem uma concentração importante na Ásia, então das 400 milhões de toneladas, 32% é só na China, e quando a gente olha para o lado, né, de 35 milhões de toneladas, que é de produto reciclado no mundo, a gente olha ali, né, 24% na China, né, parece, esse não é o índice de reciclagem na China. Ela tem 32% de toda a produção global e somente 24% de produto reciclado. Então, a gente tem um desafio importante aqui em termos de ampliar a utilização e recuperação dos resíduos e gerar mais produto com conteúdo reciclado. Olhando a Europa, a União Europeia, esses dados aqui são de 2020, eles estão, inclusive, o último dado, eles estão mudando um pouco a metodologia, mas é interessante ver que mesmo na União Europeia, em que a gente fala em estrutura de coleta está mais avançada, a gente está falando uma média de 35% de reciclagem, ou seja, a gente tem a oportunidade de recuperar ainda mais, já que grande parte, como vocês podem ver, está sendo incinerado em vários países da União Europeia.
Sistema de coleta e destinação no Brasil, né? A gente tem toda uma complexidade, né, em termos de geração, mas uma oportunidade enorme, apesar dos índices de reciclagem que foram compartilhados aqui, né? O último que a gente teve foi 25%, na ordem de 1 milhão de toneladas de material, aqui 1 milhão e 100 de material reciclado. A gente tem 3 milhões de toneladas de plástico indo para a disposição final. Ou seja, uma oportunidade enorme de que o setor use mais reciclado, desenvolva tecnologias para que a gente consiga recuperar mais. O desafio, obviamente, tem uma questão de coleta, né, uma informalidade do setor que a gente precisa endereçar no país para aumentar o volume disponível de resíduo, já que a gente tem capacidade instalada no país para produzir reciclado. Aqui é o volume recuperado, então quando a gente fala que a gente produziu, né, 1 milhão e 100 de material reciclado, do que a gente recuperou, porque tem perdas no processo, 1 milhão e 700. Sendo que o que eu queria destacar, a gente viu aqui, por material, os índices de reciclagem são diferentes por tipo de materiais, e a gente tem um desafio importante quando a gente olha aqui, principalmente os flexíveis, né? A gente tem uma oportunidade de ampliar a recuperação, e é nesse contexto, né, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre a questão da reciclagem química. Então, entrando especificamente agora, né, no tema da minha apresentação, e falando da importância da economia circular, que busca utilizar menos recursos, reaproveitar no ciclo produtivo, manter o valor, gerar menos emissões, que está alinhado com as nossas maiores preocupações, a Braskem tem se posicionado que, para atender a economia circular, é importante a colaboração de todos os elos. A Gustavo falou bastante aqui, acho que se a gente não tiver o mesmo propósito, a gente não vai conseguir atingi-lo. Então, a gente tem atuado junto com os clientes na parte de design do produto, utilização de material tanto reciclado quanto renovável, ações de engajamento do consumidor. Os dois, né, negócios, na verdade, o negócio de reciclagem dentro da Braskem, tanto a mecânica, transformando em novas resinas, quanto a reciclagem química, que é a transformação em matéria-prima para buscar a substituição de matéria-prima fóssil, ou seja, substituindo lá o petróleo por uma matéria-prima que é produzido um óleo através da utilização de resíduos plásticos. Então, quando a gente olha ali a matéria-prima, né, o que a gente vem desenvolvendo, um volume importante é de fóssil, que é o número 1, como a gente viu, né, globalmente, o maior volume é produzido com fóssil, mas também renovável, então o etanol, advindo da cana-de-açúcar, né, muito orgulho, uma empresa brasileira desenvolvendo a maior produtora no mundo. E também a gente tem ampliado, e eu vou detalhar um pouco mais, novas matérias-primas, quando a gente coloca aqui o biocircular, que é de fonte renovável e também vindo de um resíduo. Então, a gente tem utilizado, por exemplo, óleo de cozinha usado como matéria-prima, também na produção de um óleo que a gente possa utilizar dentro das nossas operações. Para tudo isso e para tantas ações, nós criamos o ecossistema WeNew, que engloba tanto produtos circulares, tecnologia, educação e designer. Hoje eu vou focar mais tanto nos produtos circulares quanto tecnologia, porque tem a correlação com as matérias-primas alternativas e reciclagem química. Então, aqui é o portfólio de soluções sustentáveis. Acho que nas palestras anteriores foi muito colocado, né, o quanto a gente tem um desafio, né, como comunidade, como ser humano, de que a destinação inadequada dos resíduos tem muito a ver com o comportamento. E é verdade. Então, a pessoa física, cada um de nós aqui, a gente tem a responsabilidade de ser, né, um agente de mudança onde a gente está, tanto na empresa, quanto na nossa vida, quanto na nossa família. Mas é importante destacar a responsabilidade da indústria. Acho que todos que estão aqui, tem vários, né, pessoas da indústria. A gente não pode aceitar que o problema é só do outro que descartou de forma adequada, porque a gente tem a nossa responsabilidade e a oportunidade
de oferecer soluções sustentáveis e buscar recuperar mais material, criar demanda, criar soluções para que realmente isso aconteça. Porque se a gente tiver somente a coleta, como a gente viu na Europa, estabeleceu a coleta, infraestrutura, o governo tem que atuar, tem mais educação, há separação, e no final o maior volume está sendo incinerado. E a gente não está aproveitando esses recursos para retornar e virar novos produtos. Então, o que a gente vem buscando, e aqui como a gente tem apresentado o portfólio para os nossos clientes, é o Bio-Based, que é o baseado na matéria-prima etanol, cana-de-açúcar, nosso I'm Green, que tem como objetivo capturar o CO2 e, portanto, endereça as mudanças climáticas. Soluções de matéria-prima, eu vou detalhar um pouquinho mais quais são essas fontes renováveis e que a gente usa balanço de massa, vou explicar a diferença também. E toda a parte de circularidade, que é reciclagem mecânica, aquilo que é possível reciclar mecanicamente, temos que ampliar. Soluções carbono neutro, a combinação de reciclado com I'm Green, renovável. Matéria-prima advinda da reciclagem química. E as soluções circulares de químicos, que a gente tem tanto solvente quanto soda, quanto cáustica circular. E esse ponto é importante, né? Para você fazer uma transformação e querer ter uma economia circular, você tem que implementar esse conceito na estratégia da companhia que seja transversal, de forma que todos os seus produtos você vem buscando soluções, tanto no caminho, né, que é o nosso caso renovável, quanto de reciclado. Aqui são algumas aplicações, principalmente na reciclagem mecânica em cima, tanto para polipropileno, polietileno, EVA, PVC, e também para químicos, tanto solventes quanto a cáustica circular. Quando a gente fala de diversificar a tecnologia, a gente tem um grande desafio, né? A gente viu a quantidade de plástico que a gente tem, os diferentes plásticos, diferentes aplicações. Então, é importante que a solução, a gente vai ter uma solução, né? Então, temos a reciclagem mecânica, a gente foi colocando aqui, né, algumas iniciativas da Braskem. Então, a Wise, quando a gente fez a aquisição da recicladora, o objetivo é que a gente amplie capacidade, continue a ser um diferencial competitivo, um diferencial em termos de qualidade. Tecnologia de solução, é uma tecnologia usando solvente para trazer mais qualidade para o produto final reciclado, com o objetivo de ampliar mais aplicações. E aqui a gente está, um desenvolvimento tecnológico com a TNO. Do outro lado, né, a gente tem tecnologias mais longo prazo, que eu vou capturar o CO2 e transformar em novos produtos. Então, na hora que a gente chegar nesse ponto, a gente está falando mais longo prazo, mas a gente endereça ainda mais a questão das emissões. E a gente tem várias parcerias com universidades, tanto fora quanto aqui no Brasil, com a USP. Eu vou detalhar um pouco mais as nossas parcerias em reciclagem química, que é o objeto, né, aqui da minha apresentação. E, claro, a gente segue com as outras tecnologias avaliando internamente também. Então, para explicar um pouquinho melhor o que é, né, essa questão de balanço de massa e as diferentes fontes, então a gente tem a bio e a circular. Então, bio advindo, né, de biomassa, de soluções renováveis, de fonte renovável, e o circular de processos, né, recuperação de resíduos. E a gente tem, então, a segregação, que significa eu tenho um processo específico de produção, como a gente tem quando a gente produz o I'm Green, entra o etanol, a gente faz eteno, depois a gente faz o polietileno. A gente tem a combinação, que é o balanço de massa, ou seja, entra na planta uma matéria-prima e ela combina com a fóssil no mesmo sistema. Então, você não é capaz de identificar no final qual é o produto que recebeu aquele percentual de renovável ou reciclado. E por isso que você tem o balanço de massa certificado por uma terceira parte para comprovar o balanço que entrou de fonte renovável e quanto de produto com esse conteúdo eu posso vender. Então, se entrou 100 produtos, né, matéria-prima renovável, eu vou poder vender 100, vamos dizer, a gente retira a perda desse percentual, mas só para ficar mais claro, 100 de algum dos produtos que eu tenho no meu portfólio, ou seja, que é exatamente igual
ao fóssil em termos de características, mas com o certificado com aquele percentual renovável ou circular. E aí a gente tem a blenda controlada, que acontece muito, né, na reciclagem mecânica, quando você combina qual é o percentual de fóssil, por exemplo, ou virgem, né, com um percentual de reciclado. E aí você tem um produto final com um percentual determinado de conteúdo reciclado. E, por último, como eu mencionei, a utilização da combinação de resíduo e fonte renovável. O que é o ISCC, né? É uma instituição global, ela tem certificado várias empresas, e com esses princípios, né, de proteção da biodiversidade, boas práticas agrícolas, condições seguras de trabalho, conformidade aos direitos humanos, às leis e tratados internacionais e boas práticas de gestão, né? Então, tem uma auditoria que é feita na empresa para garantir todos esses princípios. Aqui a gente utiliza nas nossas plantas o ISCC Plus, que está focado tanto de fonte circular como renovável. As outras são certificações mais focadas lá na União Europeia, relacionada a combustível. Em termos de certificação, né, então, o objetivo é a gente trazer rastreabilidade, isso é muito importante, então todo mundo que for, né, da cadeia, desde a fonte, de quem a gente compra é certificado, a gente tem a certificação deste volume, e quem adquire também para fazer a venda desse percentual tem que ser certificado. O objetivo é a gente reduzir, né, a utilização de matéria-prima fóssil, ser, então, uma solução sustentável. Quando a gente fala de drop-in, é exatamente igual às características, né, da resina produzida com matéria-prima fóssil, diversas aplicações, e mais de 280 empresas já são membros do ISCC. Compartilhar alguns exemplos de anúncios que a gente fez, a gente segue avançando com novas parcerias, mas tanto nos Estados Unidos com a Nexus, então a gente tem o óleo de pirólise, parceria com a Shell para produzir a nossa matéria-prima propeno lá, e, portanto, a gente tem uma matéria-prima circular. Da mesma forma, na Europa, né, quando a gente fez a parceria com a Vitol e a WPU e com a Shell, a gente não tem o cracker, né, que é a nossa unidade que produz químicos aqui, para receber, no nosso caso, a gente recebe nafta aqui, lá a gente tem esses parceiros para fornecer a nossa matéria-prima local, que é propeno. E no Brasil, a gente tem uma oportunidade enorme, né, de utilizar os nossos ativos, que a gente tem aqui para receber essas matérias-primas. O que nós estamos fazendo neste momento é oferecendo para os nossos clientes, até para que a gente consiga desenvolver o mercado e demanda nacional, trazendo tanto biocircular nafta como circular nafta, ou seja, os nossos fornecedores de nafta, que hoje a gente já importa fóssil, a gente está importando tanto com conteúdo só circular, como conteúdo biocircular, e ofertando essa solução para o mercado nacional, com o objetivo exatamente de criar a demanda e trazer a oportunidade de a gente implementar essa solução aqui na região. Compartilhando as parcerias, sempre a gente fala em parceria, então, tanto do ponto de vista de reciclagem química, quando a gente está falando de Vitol, de Nexus, Shell, como na mecânica, aqui no Brasil com a Wise, México, a Alcamari. Diferentes formas, né, acho que quando a gente fala de economia circular, a gente tem que pensar também em novas formas de parceria, né, então, tanto com consórcio de outras empresas que podem ser concorrentes, mas têm o mesmo objetivo de desenvolver, acelerar Open Innovation, desenvolvimento com universidades, os contratos de off-take que eu mencionei, e desenvolvimento próprio, quando a gente fala de produzir diretamente, através do resíduo, uma matéria-prima, não precisa voltar lá atrás na nafta, mas voltar em alguma instância anterior, como monômeros, eteno, propeno, reduzindo as nossas emissões e olhando todas as outras tecnologias, como aqui no caso de micro-ondas, eletroquímicas, catalíticas, para que a gente consiga acelerar
novas tecnologias com o objetivo de recuperar ainda mais material. E chegando aqui ao fim, os últimos minutos da minha apresentação, a gente fala da importância da questão regulatória. Esse é um marco que aconteceu esse ano, depois de 2 anos de muito esforço junto com a cadeia, junto com a Biquim, buscando o entendimento claro da Anvisa da possibilidade de utilização destas matérias-primas, e em especial a advinda de resíduo plástico, na utilização de contato com o alimento. Por quê? Porque do ponto de vista técnico, não havia dúvidas com nenhuma empresa, donos das marcas, até porque essa solução já é vendida fora do país, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de que era seguro. Porque é como entrar de novo lá na petroquímica, na matéria-prima, e passar por todo o processo novamente. Como eu falei, balanço de massa, e, portanto, no final, você tem a mesma solução. Mas os nossos clientes precisavam desse conforto para não ter nenhum risco de questionamento do órgão. Então, foi um processo longo de mostrar o quanto a legislação atual atende, ou seja, traz segurança para as empresas e para as pessoas, ou seja, não precisaria de uma nova legislação, e explicando o processo, já que a Anvisa não está, a gente não tem na petroquímica autorização ou relação direta com a Anvisa, a menos que as nossas matérias-primas, que tem que ter as substâncias ali dentro dos limites estabelecidos, e que a gente comprovou de que, usando matéria-prima alternativa, no final você tem uma mesma solução. E por que isso é importante? Porque isso abre a porta para a criação de demanda, com demanda dá segurança para fazer investimentos no país, e como vocês viram, a gente já tinha avançado tanto os Estados Unidos quanto a Europa, enquanto o Brasil a gente aguardava essa posição. E da mesma forma que o Paulo comentou anteriormente, toda essa discussão do uso do material reciclado, em embalagens, em novos produtos, que está se discutindo no âmbito legislativo e executivo, são fundamentais para a gente criar mais demanda, mais investimento para o país e permitir que a gente consiga recuperar ainda mais o plástico, mantendo ele num processo produtivo e trazendo, então, um diferencial também para o país de ter uma solução tecnológica aqui. Queria, então, agradecer a atenção de todos vocês, e eu fico aqui no final para o debate, se tiverem qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigada, Fabiana. Para realizar a entrega da placa de agradecimento, eu convido ao palco Giscardi de Souza. Agora sim, obrigada, Fabiana. Obrigada, Giscardi.